Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Filadélfia. Olá a todos que estão assistindo. Estamos agora nos preparando para o início de mais um culto, onde nós vamos adorar, louvar, exaltar o nome do nosso Deus. Então, eu estou aqui para a gente dar início aos louvores que cantaremos hoje, para exaltar o nome desse Deus que é fiel, que é justo, que é grandioso, bondoso. Então, convido a todos que estejam louvando junto com a gente. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei
Os olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Quem viverá sob tua tenda? Quem no teu santo monte subirá e habitará? Quem viverá sob tua tenda? Quem no teu santo monte subirá e habitará? Aquele que anda isento de culpa habitará, e cujos lábios proferem verdade sem difamar. Quem viverá sob tua tenda? Quem no teu santo monte subirá e habitará? Subirá e habitará? Subirá e habitará? Bom dia, boa tarde ou boa noite, você, irmão da Filadélfia, que veio ver o culto aqui. Dessa vez que vai trazer a palavra sou eu, Daniel Carlos. Caso você não seja da Filadélfia, você também é muito bem-vindo, fica à vontade para ver o vídeo. Hoje eu vim trazer aqui o que a palavra do Senhor diz para nós. O título da pregação que eu coloquei para essa noite é O Reinado de Deus. E o subtítulo que eu coloquei, a ideia que eu quero trabalhar em cima é: uma boa autoridade é a chave para a felicidade. E não tem como, eu gosto de fazer pregações assim. Eu sempre olho os assuntos que são mais falados no dia, assim, que mais chega para mim ou para nós como sociedade, e eu tento ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo, porque eu acho que fica pertinente para nós e é importante a gente saber daquilo que está recebendo para nós. Então, o assunto que eu quis trazer hoje aqui é sobre política. Mas calma, eu não vim aqui defender fulano A para atacar fulano B. Eu não vim aqui para chegar no final do vídeo e falar, então vote 043. Eu não vim fazer isso, tá legal? O que eu vim falar é de política, mas não meramente política, um assunto tão pequeno, perto da glória do nosso Senhor, perto do Evangelho, que é algo muito maior, muito melhor que política. Mas eu quero trazer sobre a perspectiva do Evangelho, como ele se atrela, como ele se manifesta na política e como eu e você podemos glorificar a Deus através também da política. Então, como eu falei, eu fiz um olhar crítico para a sociedade, mais específico na política. Fiquei analisando um tempo, pensando, e acho que nem precisa muito, né? É tão falado hoje em dia que
Até se você não parar para analisar, quando você vê, você está pensando no assunto já. E querendo ou não, a gente acredita o tempo todo que uma autoridade boa, ela é a chave para nossa felicidade. Como, por exemplo, quantas vezes a gente já não ouviu, não, lá no Japão a criminalidade é baixíssima, você pode deixar seu iPhone 15 em cima da mesa de um restaurante e ir embora, e quando você volta ele tá lá, e a gente vê isso como uma grande maravilha, e de fato é bom. Ou a gente vê que o nível de desemprego lá nos Estados Unidos era 3% só, uma taxa baixíssima, uma taxa, assim, muito louvável, e aí a gente fala, nossa, então realmente, olha, todo mundo lá com emprego, isso é algo bom. Enfim, o tempo todo estamos falando de política, estamos ansiando algo que a nossa autoridade, nós achamos que ela deve fazer ou não, né? Isso é muito latente nos dias atuais, isso cabe a nós também, e eu acredito que em algum dado momento você já deve ter pensado algo que os nossos governantes deveriam ter feito e não fez, ou algo que eles fizeram e você acha que não deveria ter feito. Então, nós lutamos e ansiamos por dias melhores. Isso é muito claro. Acredito que todo mundo aqui deseja que venham dias melhores para nós. Nós queremos realmente que nós possamos ter uma sociedade segura, com saúde para todos, com emprego para todos, dignidade para todos, com justiça para todos. Eu creio que você que está assistindo esse vídeo se identifica com isso, porque eu também me identifico assim. Então a gente vê uma série de críticas, tanto positivas quanto negativas, e a gente vê, teve o Lula, e aí com as coisas boas que ele fez, com as coisas ruins que ele fez também. Aí depois tirou o Lula, não, vamos colocar a Dilma, primeira presidente mulher, agora vai dar certo, também teve problemas. Aí a gente coloca o Bolsonaro, não, vamos eliminar a esquerda, porque o problema é a esquerda, também tem problemas. E agora já estão se falando como Moro, o herói nacional. E enfim, a gente sempre, e eu digo a gente como sociedade, está sempre buscando uma esperança na autoridade. E isso, meus irmãos, debater política não tem problema nenhum. Ter uma posição política não tem problema nenhum. Qual que é o problema? É quando nós colocamos esperança nisso. É quando colocamos a fé, a nossa fé em autoridades. E isso é algo que pode estar prejudicando você, assim como já prejudicou a mim, e acredito que é algo pertinente nos dias atuais. Então, para deixar mais claro sobre o que é esperança e é sinônimo de fé, né, aquilo que você tem fé, eu gostaria de explicar o significado de fé. E a história é real que eu vou contar. Tinha um missionário que ele foi para uma tribo indígena e ele queria fazer a tradução para a língua deles, né? Que era uma tribo bem afastada, que não tinha uma língua portuguesa, assim, era uma língua deles, um dialeto deles, e ele precisava traduzir a Bíblia. Quando ele foi traduzir o Evangelho, ele se deparou com a palavra fé. E ele não conseguia achar o significado da palavra fé, ele não conseguiu traduzir para a língua deles. E aí o missionário ficou um bom tempo tentando, cara, como que eu vou traduzir essa palavra fé? E depois de muito tempo, ele já estava quase desistindo, assim, achando que não seria possível, que ele ia ter que colocar uma palavra similar, mas não necessariamente fé. E aí ele viu um homem, depois de um dia de trabalho, trazendo lenhas, né? Trazendo madeira para usar como lenha. E o cara estava muito cansado, ele estava todo suado, assim. E ele veio carregando aquelas lenhas pesadas para a tribo e tal, não sei o quê. E aí depois quando ele terminou de descarregar as lenhas, ele pegou e se apoiou sobre um tronco lá, sobre determinada coisa. E aí o missionário falou, tá aí a palavra que para traduzir fé, apoiar-se. É naquilo que a gente se apoia, naquilo que a gente busca descanso, naquilo que a gente literalmente se deleita na esperança de que aquilo vai nos trazer calmaria, aquilo vai nos trazer realmente algo bom para nós, algo que nos deixe seguro. Então ele traduziu a palavra fé para apoiar-se, e é nessa perspectiva que eu gostaria que a gente entrasse no texto hoje, tá legal? O texto que eu separei, caso você tenha a sua Bíblia aí, é no livro de Salmo, número 146, tá legal? Eu tô projetando ele aqui, mas caso você
queira olhar aí na sua casa também, sinta-se à vontade na versão que você quiser. A versão que eu estou usando é NVI, Nova Versão Internacional. E ela diz assim: Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém, irmãos? Então, esse é um salmo maravilhoso que tem tudo a ver com nossos dias atuais, porque a Bíblia é atual, ela é para sempre, como o próprio texto diz. Eu gostaria de disseminar ele um pouco mais, ter uma análise mais profunda dele. E o que a gente pode ver, então, analisando agora um pouco mais versículo a versículo. Os versículos 1 e 2, a gente vê que o voto do salmista para louvar a Deus. E olha só que interessante, caso você não saiba o que significa louvar a Deus, eu vou dar uma explicação. Louvar a Deus, ou louvar alguém no caso, é quando você reconhece a grandeza de alguma pessoa e a sua pequenez. E como resultado você se prostra, você se humilha. Essa é a ideia de louvar alguém. E o salmista aqui para nós que escreveu esse salmo está falando que ele louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Então a gente vê que é um voto muito forte, assim, é um voto que você não faria a qualquer pessoa, porque ele está falando que o sentido da vida dele, que todos os dias da vida dele, ele vai se prostrar, ele vai reconhecer a grandeza de Deus e a sua pequenez. E ele vai desenvolvendo mais ideias do porquê isso. Então, enquanto eu viver, como a gente viu, e agora versículos 3 e 4 ele fala assim: não confiem em príncipes. E essa palavra príncipes pode ser literalmente traduzida como governantes, tá legal? Então eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil, para a gente entender. Então, não confie em governantes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Olha só que o salmista está falando para nós, então. Ele fala para a gente não confiar nessas autoridades, não se apoiar nessas autoridades, como o exemplo que eu dei lá de fé, não ter fé neles. E ele explica bem o motivo, porque são meros mortais. Eles são tão pequenos quanto nós. Não tem grandeza para reconhecer neles. Não tem como a gente se equiparar a eles e se ver tão pequeno como nos vemos quando nos equiparamos a Deus, quando nos comparamos a Deus. Então isso deixa claro que quem está governando, não importa quem seja, não importa quem seja mesmo, eu não estou aqui para defender nenhuma pessoa em exclusivo, pelo contrário, colocarmos todos no mesmo barco, que somos todos mortais e nossos planos acabam assim que a gente morre. A gente não tem nada que possa fazer que perpetue mais do que a nossa mera existência. Beleza, então a gente viu que ele... então aqui eu coloquei algumas frases para a gente analisar melhor. A gente vê a futilidade de confiar em qualquer homem que esteja em posição de ajudar. Mesmo que ele esteja numa posição de te ajudar, é fútil confiar nele, é fútil se apoiar nele, é fútil ter nele alguém com calmaria, com a visão de esperança e segurança. Outra coisa também, ele tem o reconhecimento da brevidade e insegurança que a vida humana é capaz de oferecer. Ele fala, o homem não pode salvar, não tem por que confiarmos neles. E é isso, exatamente isso, que vai permear toda a palavra que eu quero dizer a vocês. Eu não vou entrar no âmbito político mais do que isso. Eu só vou falar para você e para mim, o que eu entendo da palavra de Deus é que
O assunto político tem um limite até o ponto da esperança. Você pode debater política em qualquer âmbito, mas a partir do momento que ela invade o âmbito da esperança, isso já não tem proveito. Isso é fútil, isso é frágil e você vai sofrer frustração. Não importa quem seja a pessoa que você esteja colocando a sua esperança, que você esteja se apoiando. Mas agora vem os versículos posteriores que são maravilhosos. Porque agora ele vai dar o contraste, ele vai dar o oposto. E ele vai explicar por que em Deus ele pode reconhecer em louvor e em governantes não, em autoridades não, mas em Deus ele pode. E olha só o que ele fala. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra e o mar e o que neles há, e que mantém sua fidelidade para sempre. Olha só então que a diferença assim infinita. Ele está colocando a esperança dele em alguém que existe desde a eternidade, que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Ele é o Criador. Que homem é capaz de criar todas essas coisas? Absolutamente ninguém. Que homem é capaz de manter a sua palavra pela eternidade? Absolutamente ninguém. Esse é o contraste que o salmista faz. Ele olha para os governantes, vê que são pessoas que têm posições para ajudar, mas elas são finitas e mortais, igual eu e você. Então ele louva a Deus, ele reconhece a grandeza de Deus e a sua pequenez, porque ele é o Criador e porque ele pode manter a sua palavra para sempre. Ele é imortal. E agora aqui, se por um lado há plena felicidade quando confiamos na autoridade de Deus, há muita tristeza para quem confia em governantes. Isso é muito simples, é só você olhar as últimas conversas que você teve de política, aquelas discussões entre famílias, amigos, que chegam até mesmo a se desfazer amizades ou contato pessoal de pessoas que amavam, porque elas realmente colocam sua esperança em governantes, colocam sua esperança de que o fim da vida delas, a segurança e a esperança delas está nas mãos deles. E realmente a gente vê aqui no Salmo, no versículo 5, fala: como é feliz aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, tem o verdadeiro Deus como seu auxílio. Esse é feliz. Logo, a gente consegue entender que quem não tem esse auxílio não é feliz. Versículos de 7 a 9, isso é muito importante. Sempre que você estiver fazendo uma leitura bíblica e tiver várias repetições de algo, isso chama ênfase. Ele quer dar uma ênfase em algo. E vamos ver aqui o que ele quer dar ênfase. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Olha só que interessante. Nos versos de 7 a 9, a gente consegue ver coisas, aspectos que o Estado deveria oferecer a nós. A partir do momento que eles cobram imposto da gente, eles deveriam retribuir com a gente, como a gente pode ver aqui, ó. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, ele liberta os presos, e aqui não é bandido não, tá? Tá falando de pessoas escravizadas, de pessoas que são injustiçadas. Ele liberta essas pessoas. Então a gente vê que o Estado, até certa medida, na medida humana, mortal e falível, o humano a gente deve sim cobrar das nossas autoridades, a partir do momento que eles são nossas autoridades, os nossos direitos e deveres, que são todas essas coisas. Mas, de novo, o salmista não coloca sua esperança de quem vai fornecer a segurança e o auxílio que ele precisa não serão os governantes, será o Senhor, o nosso Deus, tá? E no versículo 10, mais uma frase aqui, o salmista tem a sua expectativa de um bom governador baseado no Senhor. Então ele sabe que mesmo que seus governantes falharem, ainda assim ele tem um governante maior, que ele pode colocar sua esperança nele. E o versículo 10 a gente vê que seu plano e sua majestade dura para sempre. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Não é um governo falível, não é um governo mortal, não é um governo pequeno. Nós estamos tendo como governador
o Senhor, Criador de todas as coisas e que nos ama. Isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso, que nós podemos descansar, nós podemos ter felicidade nisso. Como é feliz quem tem Deus como seu auxílio. E é isso o convite que Salmos tem para nós e que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para que tenhamos Deus como esperança, para que tenhamos Deus como auxílio. Mesmo que os nossos governadores falhem ou acertem, eles ainda assim não serão dignos de nos apoiarmos neles, de nos termos fé neles. O único que é digno do nosso louvor, da nossa fé, somente o Deus Criador de todas as coisas. E mediante essas coisas, o que eu posso aplicar desse texto? Será que isso realmente vai mudar minha atitude a certo nível? Ou é só um texto motivacional para você sair com o coração quentinho, mas suas atitudes iguais? Eu espero que não. Eu espero que o Espírito Santo, que eu creio que possa estar habitando em você agora, se você tem Jesus como seu Salvador, ele possa te ajudar a você mudar as suas atitudes. E eu queria dar dicas de como a gente pode fazer isso. Não vamos ter mais discursos inflamados pelo ódio contra pessoas, principalmente nosso irmão em Cristo, na expectativa de que ele abrace seu ideal falho e finito. Irmãos, não vamos mais desfazer amizades ou a comunhão, desfazer a comunhão que Cristo ordenou que tivéssemos pelo Espírito Santo, por causa de simplesmente ideais finitos, pequenos, falhos, da qual vai fazer com que a gente quebre a nossa comunhão tão preciosa, paga pelo sangue de Cristo. Irmãos, não façam isso. Não apoiem a sua esperança a tal ponto de que seu irmão em Cristo seja menor do que a esperança que você depositou num homem mortal e falível. Não façam isso. Que discutamos sim política, não estou falando para não discutirmos, que você sim assista jornais, que você tenha informações, tudo isso nós devemos fazer. Eu não estou desestimulando que sejamos completamente alienados, não. Vamos ficar inteirados pela política, vamos debater política, mas não vamos colocar a esperança nisso, não vamos nos apoiar nisso. Isso não traz felicidade. E nenhum governador que seja, nem mesmo se você fosse o governador, você estaria plenamente feliz, você estaria frustrado também. Segundo item que eu coloquei é: não vamos deixar o sentimento de ódio ou tristeza pelas manchetes que lemos nos jornais nos dominarem, ainda que eu possa senti-los. O que eu quis dizer com isso? A gente com certeza vê um monte de coisa injusta, um monte de coisas da qual a gente não concorda, da qual a gente não vai ficar feliz. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, não importa quem seja o governador atual. E mesmo que possamos ver essas notícias, isso vai gerar tristeza e vai gerar um furor em nós. Isso é normal, nós somos humanos. Mas o pedido que eu vejo aqui na Bíblia que a gente pode ter hoje, claro, é não se deixar dominar por esses sentimentos. Porque quando você deixa esse sentimento te dominar, você está deixando uma demonstração clara de que você não confia no auxílio de um governador maior. Você ainda está deixando nas mãos de um governador falho e mortal a esperança da sua felicidade. E isso só vai tirar frustração. De novo, não estou falando para sermos alienados e não ter política. É só para não colocarmos nossa esperança nisso. Mais um aqui que eu coloquei é: apesar do pior governo que possamos ter, vamos nos alegrar no auxílio de Deus de Jacó. Perceba, o salmista fez o voto de louvar a Deus todos os dias da sua vida. E ele não sabia quem iam ser os governadores acima dele, se iam ser pessoas boas, ruins, maléficas, tirano, ditador. Ele não sabia, mas isso não importava. Isso não era uma circunstância para ele louvar a Deus. Porque o louvor a Deus reconhecia que acima de qualquer governador que está hoje, acima de nós, não há ninguém que está acima de Deus. Não há ninguém que está acima do Criador de todas as coisas. É nisso que deve estar a nossa alegria. Então, sim, vamos lutar pelo nosso direito, vamos lutar pelos nossos deveres, vamos debater política, mas jamais, irmãos, coloque sua esperança nisso.
Não ponha sua esperança de felicidade na permanência ou na retirada do governo atual ou de qualquer governo que seja. Não coloque a sua alegria nisso. Não coloque sua esperança nisso. E, irmãos, para finalizar, né, eu escrevo alguns poemas, tenho escrito, nos últimos dias, assim, e eu queria falar um poema aqui para vocês, que ele traduz bem, resume bem a ideia do que eu quis trazer aqui hoje, e eu vou lê-lo para você. Lembre-se que um dia teremos um rei, mas não será humano, pelo contrário, é soberano. Não discutiremos a respeito do seu reinado com furor, mas nos encantaremos com tamanha sabedoria e amor. Inquestionável será o seu grande feito, e em uníssono diremos: é perfeito. Não haverá mais discórdia e separação, mas seremos o verdadeiro corpo, a verdadeira união. Neste reino colocamos nossa esperança, e o grande rei nos promete grande bonança. Irmãos, que possamos parar de falhar em buscar esperança num reino mortal e falível. Deus é a nossa esperança, Ele é o verdadeiro governador de todo o universo e é dele que está a fonte da nossa alegria e da nossa felicidade. Espero que você possa ter entendido e que possa ter mudado a sua vida assim como mudou a minha, e espero que Deus possa trabalhar ainda mais para que meu coração idólatra realmente não confie num cara mortal e finito, e sim no Deus Criador de todas as coisas. Tá bom, irmãos? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é antes de todas as coisas. Obrigado porque não há nenhuma outra autoridade acima do Senhor. Não há quem possa dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer. Não há uma lei da qual o Senhor tenha que respeitar a não ser aquela que o Senhor quer, aquela que o próprio Senhor impõe. Deus, obrigado porque o Senhor é eterno, sempre existiu e sempre existirá. E o Senhor pode fazer um reinado perfeito. O reinado da qual a sua autoridade nos traz plena felicidade. Obrigado por isso, Deus. Obrigado porque podemos confiar no Senhor. Confiar e apoiar-se em Ti, Deus. Ter fé e esperança única e exclusivamente da sua felicidade, da qual o Senhor nos proporciona. Que o Senhor perdoe o nosso coração idólatra que está pronto para apoiar-se em qualquer outra coisa que não seja o Senhor, independente de quem seja. Senhor, ensina-nos a depender somente de Ti. Tira esse furor, esse ódio, essa tristeza que nos domina e nos dê a sua felicidade, que apesar do sofrimento que nós teremos, ainda assim o Senhor nos dá esperança e felicidade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. É isso aí, irmãos. Até a próxima.